Bom dia, Edir. Qual é a pauta quente, fervendo desta quinta-feira? Bom dia, Karina. Bom dia a todos. Olha, ao custo de mais de R$1 milhão aí, a prefeitura contratou uma empresa do Paraná, de Maringá especificamente, o Instituto Avalia, para realizar o concurso para a contratação de 324 professores, 323 professores, apesar de um déficit aí de 2.700. E as provas foram aplicadas no dia 4 de fevereiro, e tudo certo, mas a surpresa veio depois, no final do dia, quando diversos candidatos começaram a reclamar e a questionar se essa empresa de fato teria condição técnica de aplicar a prova, de organizar o concurso. E por que esse questionamento? Porque a prova, Karina, várias provas continham erros crassos de português. Coisas absurdas, assim, de uma... que salta aos olhos, vamos dizer assim, para qualquer leigo, não precisa ter muito conhecimento de português. Vamos citar aqui apenas os erros que vieram à tona e que a mídia noticiou, além de outros que nós não vamos abordar, senão ficaria muito extenso aqui, ó. Numa das questões, Conselho Nacional de Educação, conselho é grafado com a letra C no começo e S na palavra. Na prova veio conselho com a letra C ao invés de S. Conselho, gente, com letra C. Isso é um absurdo. Isso é de uma... a gente pode falar, foi erro de digitação, mas que seja. Mas não deveria, é um concurso para professores, para educadores. Outra questão, o termo epistemologia. Você grafa EPI, epistemologia, na prova veio sem o I, epistemologia. Muda todo, é um termo que não existe, né? Então, errado também. Aí tem uma imagem, Karina, essa interessante, um mapa do Brasil, com todas as regiões do país, e lá o centro-oeste está, o sudeste aparece na região sul. Lá onde está Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ali está lá a região sudeste. Gente... acho que qualquer criança de primeiro grau sabe pelo menos isso, né? Mas veio assim na prova. Aí teve mais uma situação interessante também, essa pode ser erro de digitação, veio o termo Projeto Político Pedagógico. A abreviatura seria PPP. Na prova veio grafado como PPE. Então, quer dizer, você tira... o professor fica na dúvida do candidato. É pegadinha? Será que o enunciado está errado? É uma pegadinha... para você assinalar errado. Exatamente, né? Então você não sabe. Aí tem a questão de matemática, o sinal tal que foi grafado com a letra I, não é letra I, é um sinal, é um símbolo, né? E a última aqui que é interessante, abre aspas. O perímetro de um retângulo é igual a 44 centímetros e sua área é igual a 120 centímetros quadrados. Quais as medidas deste triângulo? Ou seja, eu pergunto aqui que o perímetro de um retângulo e no final, quais as medidas desse triângulo? Gente, quem está fazendo a prova, que já está lá, tem que estar num grau de concentração, lê uma questão dessa e fica perdido. Peraí, vou ler de novo, ler 2, 3 vezes, ela está perguntando do retângulo, no final diz respeito ao retângulo e no final fala de triângulo, né? Então esses são alguns erros. E aí essa semana foram divulgados os milhares de recursos que foram apresentados ao Instituto Avalia, teve a resposta nessa semana. Raríssimos deles foram acatados, a maioria se manteve lá, mesmo com erros, como estava, né? Ali na página do Instituto Avalia é possível ver que não é só o português que é o fraco dessa empresa, não, viu? As boas maneiras e o respeito também está fazendo muita falta lá. Porque você tratar com descaso, qualquer que seja, qualquer pessoa que seja, não no fato, só pelo fato de ser professor, vamos lá. Como que a comissão revisora se manifestou num recurso relacionado à questão 4 de um dos cadernos de prova. Abre aspas. Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, pois a mesma passa por vários setores de revisão e não foram constatados erros gramaticais, vírgula, ao contrário de sua solicitação, que está repleta de erros e desvios gramaticais. É debochada. Debochada, desrespeitosa, como se o Instituto Avalia seja um primor na aplicação da língua portuguesa. Como se o Instituto Avalia não tivesse cometido erros crassos nos enunciados das questões. Aí vem ironizar o professor está lá disputando uma vaga atrás do emprego. Pelo menos respeito essa empresa
que eu não sei nem por que foi contratado, já tinha dado um problema aí num certame do governo do estado, mas não sei o que é, mas as pessoas, o poder público insiste em contratá-la aqui em Mato Grosso do Sul, sendo que não há a mínima necessidade disso. Temos aqui no estado as empresas capazes de realizar esse tipo de certame. E por conta disso, a ACP, a Associação Campo Grandense de Professores, que representa a categoria, se manifestou, se reuniram já com a CEMED, com a Secretaria Municipal de Educação, e o Giovano Bronzoni, que é o presidente, me disse o seguinte: a ACP criou uma comissão formada por professores doutores e mestres para avaliar as questões da prova e parte desses recursos. Constatou-se que muitos recursos têm fundamento e deveriam ter sido acatados, mas não foi acatados pelo Instituto Avalia, né? Que anulou aí, eu acho que 15 questões, não lembro quanto, mas foi muita questão, né? E no final a ACP conversou com a CEMED, estabeleceu o seguinte, que os recursos serão reenviados ao Instituto Avalia para que se manifeste novamente, para ver se é possível der uma resposta positiva ou não. Isso inclusive está no edital. Caso o Instituto não se manifeste ou mantenha, a última instância de decisão será da Prefeitura Municipal, conforme também consta do edital. Então, a ACP convocou os professores que apresentaram recursos a reencaminhá-los até a sede da entidade. Lá eles fizeram uma pilha de documentos, de papéis que vão ser encaminhados para a reavalia. Se manter a decisão e essa decisão mantida estiver em desacordo com o que essa equipe de notáveis da CP já estudou, aí sim haverá recurso para a prefeitura, a quem cabe dar a palavra final. Acreditamos que vai acontecer isso, né? E só lembrando aí, para finalizar, Karina, que esse concurso para 324 professores não supra aí o déficit de 2.700 professores que a prefeitura precisa, e esse é o número de convocados, né? Que contratados hoje que não são concursados. O déficit, então, não vai ser zerado. Outra questão importante que a CP acordou também com o município. Esses 323 serão chamados agora entre maio e junho para assumirem suas vagas apenas no primeiro dia de aula do segundo semestre. Por que isso? Para que os professores contratados que hoje estão em sala de aula não sejam prejudicados e também os alunos com a mudança de professor. Claro. Mas ao fim e ao cabo, Karina, o que é isso, né? É muito barulho para pouco resultado prático, tanto o concurso quanto esse comportamento do Instituto Avalia, né? Infelizmente, mas seguimos acompanhando aqui e traremos mais informações a respeito se estas surgirem. E isso com tanto questionamento também, né, Edir? Acaba colocando, inclusive, em xeque a própria lisura do processo, que é do concurso público, né? E, inclusive, trazendo uma preocupação adicional, né? Será que, de fato, esse concurso será mantido? Ou será que corre o risco, inclusive, de cancelamento? Cancelamento por medida judicial, inclusive, né? Porque não está difícil acontecer. A Defensoria Pública já está a par dessas questões, tá? Ela não se manifestou ainda, porque você tem uma instância que é a CP, né, que poderia se manifestar, apesar do fato de que nem todos os candidatos são professores, então não são filiados à CP, aí ela não teria representatividade. Mas ela pode agir sim, com certeza. A gente segue acompanhando e contando com Edir Viegas. Muito obrigada, Edir. Um bom dia para você. Eu agradeço, Karina. Bom dia a você e bom dia a todos. A gente vai fazer um intervalinho e abrir espaço para as notícias nacionais. Em instantes, a gente volta com já.